Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Atelier, e hoje nós vamos fazer esse estojo box para a volta às aulas. É uma costurinha rápida, um estojo bem fácil de fazer. No vídeo anterior, se vocês olharem que eu publiquei, tem esse estojo aqui que é porta higiene bucal. Então aqui eu fiz um conjunto com a mesma estampa, são recortes sublimados que vocês encontram lá no site da minha parceira, da Sublime Recortes Personalizados. Então, vocês podem fazer um kit completo com o porta higiene bucal e o estojinho box. Espero que vocês gostem desse vídeo, compartilhem esse link para me ajudar e vamos para o nosso passo a passo. Para fazer esse estojo, vocês vão precisar deste recorte sublimado. Esse material é um gabardine que foi dublado no nylon 600, então ele já tem um pouquinho de estrutura, eu não vou utilizar nenhum outro estruturador. Como forro, eu vou utilizar esse material, ele é um pouquinho diferente da manta R1 e R2, ele é mais barato também. E ele é muito bom para trabalhar com esse material aqui, com os recortes sublimados. Ele se chama nylon dublado ou nylon acoplado. Tem de várias cores, vocês podem pesquisar para ver se tem aí na cidade de vocês. Esses recortes sublimados são da minha parceira, da Sublime Recortes Personalizados. Se vocês olharem lá no site, além desta estampa, tem muitas outras estampas. Essas estampas combinam com esse porta higiene bucal que eu ensinei para vocês no último vídeo. Então, vocês podem fazer um conjunto, o porta higiene bucal com o estojo box também, para vocês venderem agora no início das aulas. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site, o cupom de desconto, todos os dados da nossa parceira, para vocês darem uma olhadinha nesses recortes. Depois que ele estiver pronto, no finalzinho do vídeo, eu vou ensinar vocês a fazer um molde para quem quiser fazer com manta e quiser fazer com tecido em casa. Então, nós vamos iniciar as nossas costuras, pegando esse recorte. Aqui eu cortei 35 centímetros de zíper, eu estou utilizando o zíper número 5, que eu compro por metro. Eu vou abrir ele. Eu vou colocar direito com direito, essa parte mais alta dos dentinhos é virada para baixo. Vou colocar aqui, vou alinhar e fazer uma costura de segurança aqui. Vou pegar esse outro lado do zíper, vou colocar aqui, vou alinhar e fazer uma costura de segurança aqui nessa borda. Fiz uma costura de segurança para prender o zíper desse lado e desse lado aqui também. O forro eu cortei do tamanho do molde, só não fiz esses cantinhos aqui. Depois que eu colocar o forro, eu refilo o que sobrar aqui. Então, nós vamos colocar direito com direito. Vamos alinhar e vamos fazer uma costura aqui nessa borda e uma costura aqui nessa borda. Fiz uma costura aqui nessa borda e aqui nessa borda, então o forro já ficou preso à parte principal. Agora, nós vamos desvirar. Marquem bem essa costura para deixar bem vincado dos dois lados. E agora eu vou passar uma costura de pesponto aqui nessa borda e aqui nessa borda também. Fiz uma costura de pesponto aqui nessa borda e aqui nessa borda também. E já aproveitei para fazer uma costura com pontinho bem largo em toda essa borda aqui para prender o forro a essa parte principal. Fiz essa costura dos dois lados, agora eu vou só refilar esse excesso de forro que ficou aqui. Cortei todo o excesso de forro que ficou aqui dos lados, agora nós podemos colocar o cursor. Eu já vou colocar o cursor nele com ele virado assim, pelo lado avesso, para ficar mais fácil depois não precisar ter que desvirar a peça. Então, para colocar o cursor, vocês podem cortar a pontinha dos dentes do zíper de um lado, para ficar mais fácil de encaixar. Encaixa de um lado. Encaixa o outro e puxa. Olha se ficou bem alinhado os dois lados. Se ficou, vamos fechar todo o estojo e vamos colocar o cursor de novo para deixar no meio da peça para depois a gente poder desvirar. Então, vou encaixar de um lado, encaixo o outro. Olha se ficou bonitinho, os dois lados do zíper, se ficarem iguais. Isso é questão de acabamento, se deixar um ladinho mais ondulado que o outro fica feio. Se ficou perfeitinho, deixa o cursor aqui no meio da peça, pode puxar até aqui. E agora, nós vamos colocar dois puxadores.
Então, aqui eu vou usar aquela alça pronta que a gente compra, que tem 3 centímetros de largura. Eu cortei 2 pedacinhos no tamanho de 7 centímetros de comprimento. Então, vocês vão dobrar essa alça ao meio. Quem não tem essa alça pronta, pode fazer de tecido também, que vai ficar bonito. Eu vou alinhar bem no centro do zíper aqui e vou passar uma costura de segurança aqui e do outro lado também. Vou alinhar bem no centro do zíper e vou passar uma costurinha de segurança aqui. Coloquei um puxador aqui desse lado, fiz uma costura com retrocesso várias vezes para ficar bem reforçada e aqui também. Agora, nós podemos cortar esse excesso de zíper que ficou. Vamos queimar aqui as bordinhas para ele não desfiar. Sempre cortem o zíper com uma tesoura velha, para não estragar a tesoura que corta tecido. Cortar aqui desse outro lado. E agora eu vou unir essas duas bordas e vou passar uma costura aqui e uma outra costurinha aqui. Fiz uma costurinha aqui nessa borda e aqui nessa borda também. Esse acabamento aqui vocês podem fazer com uma tira de tecido, com viés pronto ou com esse mesmo material que vocês utilizaram para fazer o forro. Aqui eu cortei sobrinhas desse material no tamanho de 3,5 centímetros de largura. E eu vou colocar um aqui nessa borda e um nessa borda. Nós vamos colocar como um acabamento de viés, que a gente faz em peças normais. Vou colocar direito com direito, vou alinhar e vou fazer uma costura no tamanho de um pé de máquina. Depois eu desviro lá pro outro lado. Eu dobro ao meio até essa borda aqui, dobro de novo. Arruma direitinho lá na máquina e depois faz uma costurinha bem aqui nessa borda em todo esse comprimento. Fiz o acabamento aqui nessa borda e aqui nessa borda também. Cortei o excesso que tinha ficado de material, que eu tinha cortado um pouquinho maior. Vocês podem abrir esse estojo para revisar, ver se ficou bem centralizado esses puxadores que vocês colocaram aqui. Se vocês deixarem ele aberto, vai ficar mais fácil agora da gente fazer o fechamento dessas 4 caixinhas de leite que ficaram aqui no estojo. Agora, nós vamos unir. Deixem bem arrumadinho, retinha essa borda aqui. Passem uma costura de segurança aqui, primeiro para fechar, depois a gente faz o acabamento com viés. A mesma coisa aqui desse lado, a linha, deixa bem arrumadinho. Essa parte que ficou mais grossinha aqui, vocês deixem virada para baixo dos dois lados. Vou fechar aqui também, deixando esse ladinho para baixo. E aqui também. Agora, eu vou ir lá na máquina e primeiro eu vou só passar uma costura de segurança nesses 4 cantos aqui. Fiz uma costura de segurança nos 4 cantos, agora nós vamos fazer o mesmo acabamento que nós fizemos aqui. Então, eu cortei 4 pedacinhos do forro no tamanho de 13,5 por 10 centímetros. Esse aqui tem que cortar um pouquinho maior para fazer o acabamento aqui nas pontas. Vai sobrar um pouquinho para cada lado. Nós vamos fazer uma costura aqui no tamanho de um pé de máquina. Depois, nós vamos dobrar lá pro outro lado. Essa ponta que sobrou, vocês vão dobrar pra dentro. Vão dobrar ao meio. E vão trazer até a borda aqui da primeira costura e vão fazer uma costurinha aqui nessa bordinha.
fiz o acabamento nos 4 cantinhos. Agora é só nós desvirarmos esse estojo. Empurrem esses cantinhos bem pra fora, pra ficar bonitinho. Agora, eu vou passar ele com ferro morno. E conforme ele for esquentando, eu vou vincando esses cantinhos aqui para ele ficar nesse formato quadradinho que ele é. Aqui está o meu estojinho pronto. Passei, deixei ele bem vincado aqui para ficar bonitinho. Aqui no cursor eu coloquei umas miçangas. Eu me esqueci de costurar a etiqueta de cetim, eu poderia ter costurado aqui desse lado ou aqui, antes de costurar esses puxadores. Então, eu resolvi costurar essa plaquinha de acrílico com a minha marca. Essa plaquinha quem faz é a minha parceira também, as etiquetas Milartes. Vou deixar aqui na descrição do vídeo os contatos dela. Além dessa cor de rosa que eu coloquei aqui para combinar com o recorte, também tem a dourada, tem a prateada e tem essa transparente. Então, dê uma olhadinha lá no site e utilize meu cupom de desconto para comprar. Eu costurei bem devagarinho, com pontinhos mesmo à mão, para não passar aqui pro forro. Então, ele ficou costurado só aqui no recorte. Se vocês têm essa plaquinha, eu tenho aquela etiqueta que a gente prende com rebite, vocês centralizem no recorte a etiqueta, bem no meio, apliquem a etiqueta para depois começar a costurar, para depois prender o zíper e o forro, que aí vai ficar mais fácil. Então, eu costurei bem devagarinho, que ficou bonitinha e não ficou aparecendo aqui por dentro. Fica um kitzinho muito bonitinho para volta às aulas. Dê uma olhadinha lá no site da Sublime Recortes Personalizados. Quem quiser fazer esse estojo aqui, que é um porta-higiene bucal, também tem nessa estampa. E tem essa estampa do estojinho, vocês podem fazer um conjunto. Tem muitas estampas para esse estojo e muitas estampas para esse estojo aqui também. Então, vocês podem combinar e vender o conjuntinho agora na volta às aulas. Eu vou mostrar para vocês agora como que eu fiz o molde. Para quem quiser fazer com a manta, quiser fazer com tecido, é bem fácil de fazer o molde. Eu uni 2 folhas no tamanho A4 e cortei deixando um quadrado no tamanho de 28 por 28 centímetros. Eu dobrei esse quadrado ao meio e eu marquei 4 caixinhas de leite. 13,5 por 13,5, 13,5 por 13,5. A mesma coisa eu fiz aqui, com a mesma medida. Então, agora nós vamos só recortar esse lado aqui. Vocês vão unir, pode fazer um risco aqui para unir direitinho, unir bem retinho uma borda a outra. Nós vamos cortar só esse meio, que aí já vai estar pronto o molde. Vou cortar aqui. Agora, eu vou abrir e o molde já vai estar pronto. Aqui ficou com 7 centímetros, aqui 13,5 e 13,5. Dependendo da máquina que vocês costuram, ou do calcador que vocês utilizam, pode dar uma diferencinha aqui no tamanho que vocês costuram o zíper. Na máquina industrial e na máquina doméstica tem uma diferencinha, mas aí depois na hora de vocês montar o estojo e costurar, vocês podem adaptar o tamanho aqui que vai dar certinho. Cortem o excesso que ficar na pontinha ali que vai dar certo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilhem esse link para me ajudar na divulgação, curtam ele para vocês me ajudarem. Um beijinho para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!